A paz do Senhor, irmãos. Estamos juntos aqui com o vídeo da nossa série, O Avivamento que eu preciso. Que a graça e a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Estamos trabalhando aqui desde o vídeo de número 1 até o vídeo atual, a fim de abençoar e edificar a sua vida com esta temática tão linda, falando sobre o avivamento que eu preciso. Hoje nós vamos aprender com uma personagem maravilhosa do Novo Testamento, que é a viúva da cidade de Naim, em Lucas capítulo de número 7, verso de número 11 ao versículo de número 17. Que essa palavra, irmãos, venha fazer jorrar na sua vida um avivamento. Isso mesmo, o avivamento que eu e você precisamos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu amado, nós estamos abordando hoje este assunto tão lindo e tão maravilhoso, dando prosseguimento ao conteúdo que a gente já vem trabalhando aí de uma maneira sistemática. E nós achamos esta personagem para encaixar exatamente dentro do contexto de abordagem teológica, dentro de uma abordagem onde o Senhor te trará um entendimento naquilo que o avivamento que eu preciso quer nos ensinar. Logo, eu quero ler com você o que está escrito na nossa apostila. Lembrando que se você quiser receber essa apostila aí em mãos, entre em contato aí com a gente, que nós estaremos fornecendo para você essa apostila em nome do Senhor Jesus. Um custo muito pequenininho, é apenas para você acompanhar todo o conteúdo todas as vezes que você acessar esse vídeo. Diz assim, olha: em paralelo à história de Acã, que foi assunto do vídeo anterior, temos a lição do filho da viúva da cidade de Naim. Ocorre aqui uma morte prematura de um jovem dentro de uma casa, que gera nos moradores de uma cidade um sentimento de compaixão por uma mulher viúva, pois aquela mulher, naquele contexto, seria mais uma vítima das circunstâncias. Se ela fosse mais nova e não tivesse filhos, poderia fazer uso da lei de defesa às viúvas e casar de novo. E essa lei, irmãos, ela é citada no livro de Ruth aí, por Noemi. Olha só, no capítulo de número 1, versículo de número 12 e versículo de número 13. Deixa eu ler com você. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Olha o que ela vai dizer. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, ela está abordando aqui o direito que lhe era dado por ser viúva. Olha só: esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui Noemi, ela está despedindo as suas noras pelo que aconteceu com ela. Ela, além de perder o seu marido, ainda perdeu os seus 2 filhos, que lhe era a última esperança.
Agora vem comigo e pensa junto aqui. Irmãos, já ouvi muitas mensagens, não foram poucas, acerca que quando a pessoa se tornava viúva em Israel, a pessoa às vezes era dada ao escárnio, à zombaria, seria uma prostituta, seria mais uma marginalizada na sociedade. E o que a palavra do Senhor nos ensina acerca disso? É isso que eu quero abordar com você. Vamos junto aqui, olha. Em Gênesis, capítulo de número 38, versículo de número 8. Nós temos aqui a passagem exatamente de Tamar. E deixa eu ler com você. A partir do versículo de número 7. Gênesis 38, verso 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do seu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra ou no chão, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como os seus irmãos. E foi-se assim Tamar, e ficou na casa de seu pai. Olha só, existia uma lei em Israel de amparo às viúvas. Quando essas eram novas, ainda em uma idade fértil para ter filhos, existia a lei de defesa para que elas casassem com outro membro da mesma família. Por um dos exemplos citados aqui é exatamente o de Judá. Judá, ele tinha 3 filhos. O seu filho mais velho casou com Tamar. Deus permitiu que morresse, porque ele fazia coisas ruins aos olhos do Senhor. Judá fala para o seu filho do meio: você vai casar com Tamar. Só que o primeiro filho daquele casal seria dado para suscitar o nome do irmão mais velho. Pelo que Onã, quando entrava a sua esposa, derramava sua semente ou o seu sêmen na terra. Consecutivamente, Deus, vendo isso, permite que Onã também seja morto. O texto diz que Deus mata Onã. Judá, temendo que o seu filho mais novo, que o nome está dizendo aqui, olha, Selá, fosse morto, Judá, ele não dá o seu filho em casamento a Tamar. Ele despede a moça, manda a moça ir para sua casa, fica na casa dos seus pais até que cresça e ele assim dê Tamar a ele por esposa. É claro que Judá não ia dar o seu filho para Tamar, porque ele já tinha perdido 2 filhos e ele consecutivamente pensou: eu vou perder o meu filho também, e eu não vou fazer isso. Pela a trajetória da história aqui, você pode ler e pode descobrir aí o que acontece a seguir. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Quando nós temos a passagem de Deuteronômio, no capítulo de número 25, verso de número 5, diz assim: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Olha só o que a gente acabou de falar. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Versículo de número 6. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Aqui até o versículo de número 10 é abordando exatamente isso. Agora quero ler com você o que aconteceria se a pessoa não fizesse jus de defesa a essa mulher que se encontrasse dentro desse aspecto aqui da viuvez.
Veja só, versículo de número 7. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá, nota que ela faz menção aqui o texto, a porta dos anciãos, que vai ser assunto citado aqui também neste estudo. Meu cunhado recusa suscitar a meu irmão, a seu irmão, nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. Nota que quando o homem, o irmão mais novo, rejeitasse casar com a sua cunhada, ele passava por uma cerimônia, vamos colocar assim, de vergonha. Ele era descalçado os seus sapatos, automaticamente ela cuspia no seu rosto diante de todos que estavam na porta, olha só, na porta da cidade em que estivesse acontecendo. Porque este caso era um caso que era abordado pelos anciãos de Israel. E todos os casos concernente à política, concernente à religião, era tratado na porta da cidade, na vista de todos. Se nós formos alinhar isso aqui, já com o estudo que nós estamos tendo, que é da viúva de Naim, o caso dela chegou até as portas da cidade. De maneira, olha só, versículo de número 12 do capítulo de número 7 de Lucas. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. Todos na cidade ficaram sabendo do acontecido daquela viúva. Agora vamos continuar aqui, olha. Outra passagem que eu quero ler com você, a de Deuteronômio, capítulo de número 24, do verso de número 19. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. O que é isso aqui? Essa gavela seria um feixe de espigas que, esquecido para trás, o dono daquela seara não poderia tomar. Porque aquele resto, vamos colocar assim, de alimento deixado naquela seara era para alimentar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Já estamos fazendo menção aqui, irmãos, de leis que foram deixadas para o povo de Deus. Olha só, continuando aqui. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Isso já era para os donos da seara fazer, para serem abençoados e prósperos. Versículo de número 20. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. É isso aqui, irmão, já demonstra o cuidado de Deus para com as viúvas em Israel. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Capítulo de número 14, versículo de número 28 e 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás para tuas portas. Nessa passagem já vai fazer menção que até dízimos eram retirados, ou seja, as outras tribos teriam que dar um valor muito generoso para, além da tribo de Levi, que não tinha recebido a porção de herança no meio de Israel para trabalhar, para plantar as terras, tão somente aquele dinheiro arrecadado, aqueles bens arrecadados,
serviriam para os órfãos, para os estrangeiros, para as viúvas, além da tribo de Levi. Continuando, versículo de número 29 do capítulo de número 14 de Deuteronômio. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra de tua mão que fizeres. Ok? E por que eu quis trazer essas passagens bíblicas para vocês? Para mostrar que quando Deus libertou o povo do Egito da escravidão, Deus não queria que o povo continuasse debaixo de um jugo de servidão e escravidão social também. Não era apenas um jugo espiritual. Deus estava chamando eles para viver totalmente em liberdade e trazer iguaria entre o povo, igualar todo mundo. Ao mesmo tempo, mesmo que tivessem em Israel órfãos, viúvas e estrangeiros, mas que esses pudessem ser bem cuidados. Eu quero trazer ainda mais uma passagem bíblica para você, que está no livro de Levítico, capítulo de número 26, versículo de número 12 e 13, que diz assim, olha: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Isto é a voz de Deus falando ao povo, olha: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões dos vossos jugos, e vos fiz andar direitos. Em outras versões está escrito assim, olha: eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. O que simboliza esses timões quebrados? Grilhões, cadeias, algemas. Então, meu querido, o desejo de Deus sempre foi dar liberdade ao seu povo. Amém? Vamos continuar a nossa leitura aqui, olha. Enquanto a viúva de Naim estava com o filho morto em sua casa, aquele era um problema somente da família, que por sinal era somente dela. O texto não faz menção de nenhum outro membro da família, mas quando a notícia da morte do rapaz se espalha pela cidade, uma multidão se comove pela causa daquela mulher, de maneira que os comentários chegou aos ouvidos daqueles que se reuniam aos portões da cidade, local considerado, de acordo com a tradição, lugar de tratado ou concílio político, econômico ou religioso, acerca de qualquer assunto pertinente à cidade. E vamos ver essa passagem bíblica que está aqui no livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá, e assenta-te aqui. E desviou-se para ali, e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade, e disse: assentai-vos aqui. E assentaram. Uma outra passagem concernente a essa é a de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 13 e versículo de número 17 e 18. Essa passagem aqui narra exatamente a passagem de Eli. Israel tinha ido para uma guerra contra os filisteus. Eli era o sacerdote que estava em evidência. Ele estava exatamente nos portões da cidade, aguardando ali, esperando notícias da guerra. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram responsáveis por transportar a arca do Senhor, tinham saído à peleja também. Quando Eli olha de longe, lá está vindo o mensageiro. O mensageiro ele chega dando algumas notícias a Eli. E uma delas é: Israel está em destroços. Nós perdemos a guerra.
os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Agora, quando o mensageiro fala assim, a arca de Deus foi tomada. Diz o texto que Eli estava sentado na sua cadeira de balanço, quando de repente ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Aquela cena acontece exatamente na banda do portão, aonde Eli usava para julgar Israel. Ele se assentava, se posicionava ali e julgava Israel. Para nós vermos simplesmente a importância de falar desses portões dentro de um contexto. Trazendo para a atualidade, o que seria esses portões para nós? Nós podemos afirmar que seria os planaltos centrais aí do nosso país. Seria a famosa Brasília. Seria a comarca de deputados, de senadores, de governadores, as câmaras municipais, as prefeituras. Falando aí no aspecto religioso, se trataria do Vaticano. Se nós formos abranger as religiões, as denominações, seriam as convenções dos nossos países aí, ou as convenções do nosso país. Então, tudo isso era resolvido nos portões da cidade, ok? Por que eu trouxe este fato tão importante aqui? Se fôssemos fazer uma pergunta, aonde é que Jesus entra no contexto da história da vida dessa mulher? A resposta seria: os anciãos e os magistrados reuniam-se junto às portas da cidade, e Jesus se posiciona nos portões daquela cidade, exatamente onde os líderes dos mais altos escalões se ajuntavam, trazendo um sorriso para aquela mãe e alegria para toda aquela cidade, ensinando uma lição aos anciãos, aos líderes. Que lição é essa? Salmo de número 146, versículo de número 9. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva. Qual é a outra lição que aprendemos? Deuteronômio 10, versículo de número 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu querido, Deus, Ele cuida dos seus. Nós podemos descansar, porque a justiça do Senhor, ela vem sobre a vida do justo no momento certo. Quando nós falamos de defunto na Bíblia, nós estamos falando exatamente de um símbolo de morte física e morte espiritual. Quando nós lemos a passagem de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1, e vos vivificou, está dizendo Paulo escrevendo ao livro de Efésios, estando vós mortos em ofensa e pecados. É os delitos do homem, né? Versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando nós lemos a passagem bíblica do livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 14, chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu querido, nós podemos ter a certeza de que, independente do estado que o homem estiver, a Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. O avivamento que eu acredito, o avivamento que eu preciso, o avivamento que a igreja prega, é um avivamento que diz para você que ainda que esteja morto, viverá.
Tem muitas pessoas, irmãos, que estão em uma situação muito difícil, mergulhado mesmo na prostituição, nas drogas, na lascívia, no engano desse mundo, na podridão do pecado, nas cadeias da vida, da soberba, da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Tudo quanto é laço deste mundo, ele está envolvido. Logo, o que o Senhor Jesus nos ensina? Que pode estar morto, mas se tem promessa, o Senhor Jesus, ele toca aonde é necessário. Toca onde é necessário. Às vezes você não será tocado pela sua própria força que há em você, mas se tem alguém que intercede pela tua vida, se tem alguém que pede pela tua vida, o que nós estamos aprendendo aqui? Que aquele jovem, ele não tinha força em si, não tinha. O estado dele já era, todo mundo estava dizendo assim, pode enterrar, não tem mais jeito, não tem mais como ter solução nesse caso. Os magistrados da cidade, ninguém pôde fazer nada por aquela mãe. Mas Jesus olhou, Jesus viu a sinceridade e o coração daquela mulher. A semelhança dessa mulher, nós temos duas personagens do Antigo Testamento, e uma delas é a viúva de Sarepta, na passagem de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 17 ali a seguir. Nós vamos ver que aquela mulher, ela entrelaça a morte do filho dela com o fato do profeta Elias estar na sua casa, porque ele pediu para que fizesse um bocado de pão para ele e desse para ele comer. E o seu filho veio a morrer, o filho daquela mãe veio a morrer. Ela disse assim: vieste tu a mim, homem de Deus, para trazer a minha iniquidade à memória e matares o meu filho? Aquele homem pega aquela criança nos seus braços, leva até o quarto onde ele estava repousando, e ele ora pela vida daquela criança. Ele faz um ato profético, ele deita sobre o corpo daquela criança durante 3 vezes e aquela criança torna a viver. A semelhança desse fato, quando nós chegamos no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, nós vamos ver a sunamita. E a sunamita também, ela não tinha um filho em determinado tempo da vida, mas depois o profeta, o homem de Deus, falou assim: Geazi, vai lá, conversa com a sunamita, vê o que lhe está faltando, vê algo que ela não tem dentro de casa, que nós podemos fazer por ela. E ela não tinha criança. E nós sabemos, irmãos, que ter filhos dentro de casa é uma alegria. Ter filhos é um sorriso dentro de casa mesmo. Logo, aquela mulher, ela não tinha a alegria de ter um filho. E ele profetizou sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher abraçou, conforme ele disse, em determinado tempo da vida, um filho. Mas o seu filho também morreu. E ela, indo atrás do homem de Deus, aquele homem também fez 3 atos proféticos. O primeiro, ele pede a Geazi, o seu servo, que deitasse o seu bordão sobre a vida daquela criança. E nada aconteceu. Depois ele se mediu sobre aquela criança pela 2ª vez, pela 3ª vez. Quando chegou ao seu quarto, levou aquela criança até o seu aposento, e ali ele fez esse ato profético. O que eu quero chamar a sua atenção aqui: tem ações, meu querido, proféticas, que é você e Deus, mais ninguém. É você e o quarto e o indivíduo que está morto. Porque tem muita gente que às vezes perde de receber o milagre, porque está orando por uma pessoa, está intercedendo pela vida de alguém e está reportando a outros que não tem nada a ver no assunto, que não tem nada a ver com a situação. E hoje em dia tem muito aquela questão: a pessoa está orando aqui por alguém e as câmeras estão assim, ó, tá em cima, tá focando para ver na hora que o defunto vai ressuscitar. E muitas das vezes nada acontece, porque tem situações que você tem que fechar a porta do teu quarto, fechar a janela do teu quarto, entrar você e o cidadão que está morto. E o que essas 3 mulheres têm em comum? A viúva de Sarepta, a sunamita e a viúva de Naim. Todas 3 têm um filho morto dentro de casa. A diferença é que a viúva de Naim,
ela tira o seu filho de dentro de casa e leva para ser enterrado. Ela tinha perdido a esperança, mas nós vemos que Jesus, ele é o maior de todos os profetas. Os profetas do Antigo Testamento precisou deitar, tocar sobre o morto. Jesus não. Jesus, ele toca simplesmente na maca. Jesus, ele toca simplesmente no esquife. Jesus toca simplesmente no caixão e ele dá vida àquele jovem. Quando todos daquela cidade viram aquele fato, puderam testemunhar do poder de Deus. Olha só, versículo de número 16 a seguir do capítulo de número 7 do livro de Lucas. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meu amado, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que você possa assistir esses vídeos que nós fizemos aqui com tanto amor, com tanto carinho para vocês, 1, 2, 3, quantas vezes você quiser assistir, pode compartilhar com seus amigos, com seus irmãos. Ora pela minha vida, sou carente das orações dos irmãos e que Deus em Cristo possa abençoá-los de maneira maravilhosa. Amém? Para a gente fechar a ideia aqui, glória seja dada ao Senhor sempiterno, a Ele o domínio e a força para todo sempre. Com base nesse estudo compreendemos o que são essas obras que a Bíblia relata, como tudo aquilo que tem o molde ou toque das mãos de Deus. Obra que foi reconhecida no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2, como obra da criação. Obra que o salmista, no Salmo de número 92, versículo de número 5, reconheceu dizendo: quão grande, Senhor, são as obras das tuas mãos. Obra que o profeta Abacuque diz: aviva, ó Deus. Obra que tempos depois Deus manda a resposta através do profeta Ageu: ainda uma vez, daqui a pouco eu vou fazer tremer. Obra que o apóstolo Paulo descreve aos Filipenses, no capítulo de número 1, versículo de número 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E para concluir, obra que foi predita pelo apóstolo João: mas a hora vem e agora é. Aleluia. Em outras versões vão dizer: está chegando a hora, e de fato chegou, na versão NVI. Glória a Deus. Você adora e o avivamento vem. Você adora e Deus aperfeiçoa. Você adora e a graça vem ao seu encontro e preserva, te mantém vivo, te purifica, corrige, te livra do mal, te reanima, tira da escória, desperta, renova, restaura. Você adora e Deus te vivifica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Fica na paz do Senhor. Até a próxima.